Santa Catarina não está no mapa da suinocultura, ela é o epicentro. Em 2024, mais de 15 milhões de suínos foram abatidos no estado, o que representa quase 33% de todo o abate nacional. Mas é no comércio exterior que o protagonismo catarinense se agiganta. Mais da metade da carne suína exportada pelo Brasil sai daqui. Foram 732 mil toneladas, rumo a mercados exigentes em todos os continentes. Ao todo, são cerca de 880 mil matrizes ativas, espalhadas em um território pequeno, mas extraordinariamente produtivo. Nada disso é por acaso. Por trás dos números há uma engrenagem complexa e interligada, que vai da granja à agroindústria, da ciência à gestão, do cooperativismo ao rigor sanitário. Há também gente, muita gente, trabalhadores, técnicos, líderes e famílias inteiras que fazem da suinocultura sua razão de viver. Neste segundo episódio, percorremos o estado para entender a grandeza dessa produção. Quem são os responsáveis? São integrados? Independentes? Onde estão os maiores polos? Que desafios persistem? E por que Santa Catarina ainda inspira todo o Brasil? A suinocultura catarinense ela é muito diversificada nas regiões. Nós temos na região sul frigoríficos desde SIM, que é municipal, CI estadual, CISB ou federal, que temos na região de Braço do Norte que exportam também até para o Japão. Nós temos na região norte, ali na região de Rio do Sul, também frigoríficos que também exportam com grande capacidade de abate. Quando a gente vem para a região de Joaçaba, Videira, Chapecó, Ceará, Concórdia, Itapiranga, São Miguel do Oeste. Então, como você vê, é pulverizado em todo o estado a nossa suinocultura. E é isso que faz de nós um estado diferente. Nós exportamos para os países mais exigentes do mundo pela qualidade que nós temos. Nós temos hoje em torno de 880 mil matrizes no estado. Somos o maior produtor e o maior exportador. Nós temos as matrizes das grandes indústrias que se tornaram multinacionais, estão dentro do nosso estado. A gente tem aí um abate médio de 18 milhões suínos ano, então realmente mostra a capacidade que Santa Catarina tem nesse comércio internacional. Exportamos 54% das exportações brasileiras. Os nossos principais clientes hoje é Filipinas, é China, é Estados Unidos, Japão, e são realmente mercados que vêm absorvendo muito da nossa produção e fazendo com que essa pujança da exportação, juntamente com o mercado interno, fazem com que o nosso estado cresça cada vez mais. O oeste de Santa Catarina, podemos dizer que praticamente 99,9% está alicerçado na integração. Ou seja, você tem um contrato, né, e você cria para uma empresa integradora, comprando, ela te fornece todos os insumos e você vende toda a produção. Braço do Norte, com o sistema independente, o produtor acaba aí tendo a sua granja, grande maioria de ciclo completo, né, e ele faz a engorda dos animais. Ele vende, claro, muitas vezes para uma melhor proposta, mas a grande maioria já tem parceiros. Com a criação da Bolsa de Suínos do Vale do Braço do Norte também, o preço está praticamente uniforme, todos recebem o mesmo valor, então ele tem, claro, muito mais dificuldade, mas ele tem essa diferença para o criador integrado, que ele precisa de mais recursos, mas ele também tem um retorno financeiro quando a lei da oferta e da procura está favorável a ele quando falta suínos. Na épocas de crise, e a suinocultura ela é muito cíclica nessas questões, né? Crises, tempos bons, tempos ruins, o produtor independente ele corre um risco muito grande, porque ele acaba se endividando tanto nos bancos, quanto nos cerealistas, nas agropecuárias. Então é bem difícil ser um produtor independente. O produtor integrado fica tranquilo, pode estar dando prejuízo, mas o alimento vem. O produtor independente, se está dando prejuízo e ele não pagar, de repente, lá o cerealista, ele acaba correndo o risco de ficar sem comida na sua granja. Então é realmente um risco muito maior ser produtor independente. Só no município de Braço do Norte, nós temos hoje 11 frigoríficos e mais 8 empresas de embutidos. Então, junto com a suinocultura independente,
cresceu também o número de frigoríficos e abatedouros. Mas com tudo isso, e é devido às crises nos últimos anos, Braço do Norte, que mesmo assim era um exportador de suínos para outras regiões, hoje acabou sendo um importador. Então, essa preocupação hoje o criador independente aqui no Vale do Braço do Norte ele não tem, porque há uma procura bastante grande por suínos. Braço do Norte abate hoje, só o município de Braço do Norte, em torno aí de 25 mil suínos por semana, né? Fora o que vai também para outros municípios e outras regiões. Então, podemos dizer que o produtor independente ele tem tranquilidade nessa questão de vender a sua produção. Com 40 mil matrizes em seu plantel, a Master é a maior produtora independente de suínos do Brasil. E nós viemos até Videira para conhecer essa história. O meu avô veio da Itália, meu pai veio do Rio Grande do Sul, e aí a família continuou aqui. E depois fiz colégio agrícola e em seguida fui fazer faculdade veterinária na Universidade Federal do Paraná. Terminando a faculdade, fui convidado para trabalhar na Perdigão, empresa viderense da nossa cidade, onde trabalhei por 21 anos e depois mais 4 como consultor. E isso coincidiu com o início da nossa empresa, da Master. Iniciamos em 94, com uma pequena granja de 750 matrizes, depois fomos para 1.100, aí em seguida adquirimos uma outra granja, construímos a fábrica de ração e iniciamos o processo de parceria e integração com produtores rurais, porque à época a nossa especialidade era material genético, então a gente atendia toda a rede da Perdigão de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Em seguida fomos para Rio Verde, eu fazia na época a coordenação da implantação lá do sistema de produção, que foi uma experiência fantástica, porque uma região onde só se produzia grãos, não existia, na verdade, produção de nem suínos nem de aves, e conseguimos adaptar o sistema às condições do Centro-Oeste, que são diferentes das condições do Sul. Então se organizou um processo semelhante, mas com as características do Centro-Oeste, de grandes produtores, onde as pessoas que atendiam eram funcionários e não proprietários, porque o proprietário morava na cidade, ou seja, um ambiente totalmente diferente, e que foi, eu acho que, um dos projetos de Centro-Oeste. Quando nós falamos Centro-Oeste, vamos falar dos Mato Grosso e vamos falar do Goiás, da vida. Talvez foi um dos projetos assim de maior sucesso. Hoje é consagrado lá a região de Rio Verde, cresceu a região, tá além do processo, vamos dizer assim, atrelado à BRF. Hoje Rio Verde tem praticamente 30 mil matrizes independentes, que atendem outros mercados. Então foi uma semente que deu fruto. E isso foi em 96, foi iniciado o projeto lá. Em 98 nós construímos a Master, construímos também uma multiplicadora lá para atender a implantação do projeto. E em 2000 veio um grande sonho de nós, na época nós tínhamos 3.400 matrizes, e fazer um projeto para o Planalto Norte de Santa Catarina, onde o grão tinha começado a chegar, então você tinha grãos e não tinha consumidor, e não tinha população de suínos. Nós falamos, não, nós vamos para cada região, porque é uma região que sanitariamente
mas assim, dá todas as condições, e tem o principal, que é o grão. E aí fizemos um projeto de 10.530 matrizes. Por que 10.530? Porque era um número que saiu da nossa cabeça. Fazer 2 granjas. Mas era assim, tipo um sonho, né? Porque foi uma das primeiras granjas grandes, independentes. Porque granja daquele tamanho, tinha uma do Perdigão, onde eu trabalhei durante 5 anos, de 4.000 matrizes, e a da cidade, então, Sadia, aqui do Oeste, que também tinha 4.000 matrizes. Mas independente não existia esse tamanho. Bom, fomos lá, fizemos a primeira granja. No início levávamos ração daqui de Videira, para atender no início de lá, e depois construímos a fábrica em seguida. Isso foi a fábrica em 2003, e em 2006 fizemos a segunda granja. E também, a exemplo de Goiás, se colocou para a região lá o sistema de produção tipo do oeste de Santa Catarina, que é um sucesso até hoje, né? Sucesso de parceria com os produtores. Foi levado para o Planalto Norte, também com as características do Planalto Norte, porque aqui eram pequenas propriedades, eram médias propriedades. Então nós tivemos que fazer essa adaptação. E também, quando você chega numa região nova, as pessoas ficam desconfiadas, né? Será que a empresa vai dar certo e tal? E lá tinha uma história de uma cooperativa que também não foi bem, então tinham sinais, vamos dizer assim, um tanto negativos, que a gente teve que devagarinho ir conquistando as pessoas. E felizmente hoje está consagrado, 50% praticamente da nossa produção de campo está no Planalto Norte e 50% está aqui próximo à região de Videira. 2006, então, fizemos a segunda granja lá. 2008, mais ou menos a cada 2 anos, nós construímos uma granja. Em 2008, construímos uma outra granja em Curitibanos, também de 5.500 matrizes, e fomos para a indústria. E aí, eu já tinha trabalhado 5 anos na indústria. Nos meus últimos 5 anos de Perdigão foi dentro de 3 indústrias que tinha. Então, já trazia um pouco de vivência, e compramos uma pequena unidade para nós. Que ano? Isso em 2010. Compramos uma pequena unidade e começamos a trabalhar. Bom, aí você era, vamos dizer assim, minúsculo perto dos grandes, né? Você fala, o que eu vou explorar? Porque, como eu não tenho escala, eu tenho que competir, mas foi difícil. Confesso que foram anos em que o campo sustentou a indústria. Ou seja, a indústria com prejuízo, né? Sorte que o campo te dava esse fôlego necessário. Até você formar marca, porque na época nós compramos um frigorífico que não tinha as condições de produção, que não tinha marca, que não tinha capilaridade, que não tinha produtos de qualidade, ou seja, uma série de coisas. E nós tivemos que devagarinho, primeiro, qualificar a indústria para poder continuar com o CIF. Segundo, criar uma marca. Depois, criar uma linha de produtos, desenvolver a marca, tudo. Isso leva tempo, não é rápido. Bom, no ano seguinte, nós tivemos a oportunidade de comprar a granja onde eu comecei a trabalhar, que é a Granja São Roque. Na época tinha 4.000 matrizes, hoje ela tem 10.000 matrizes. E foi uma coisa assim meio pessoal, né? Porque aquele negócio, eu trabalhei lá, agora posso comprar, né? E acabamos comprando. Na época ela tinha 8.000 matrizes, aí crescemos para 10.000 matrizes. E a indústria, aí em 2014, nós fizemos um projeto para construir uma nova indústria no Planalto Norte. A gente chama de Greenfield, uma indústria nova. Aí, projeto, acho que foi mais de ano montando o projeto, a área para construir, estava tudo preparado, daí veio o efeito Dilma. E veio o efeito Dilma, nós recuamos. Recuamos porque achamos que não era o momento adequado.
Tanto é que teve outros que seguiram e tiveram problema, porque depois se viveu uma série de problemas. Isso foi 2015. Passou 2016, 2017, caiu Dilma, entrou, acho que foi justamente no período aí de transição para o Temer, a economia começou a sinalizar melhorias, e aí apareceu a oportunidade de nós comprar uma indústria aqui próximo de nós, aqui em Videira mesmo, que era uma indústria que prestava serviço para a Perdigão, onde a Perdigão tinha rompido o contrato, tinha desfeito o contrato, vamos chamar assim. E aí as pessoas que detinham a indústria não conheciam de mercado, não tinham estrutura de produção, estavam à venda, nós acabamos comprando, porque na época, quando nós compramos a primeira unidade, nós compramos uma unidade de 100 suínos dia de abate, para você ter uma ideia. 2 meses depois, nós fizemos um projeto e fomos para 400, porque tiramos o abate, terceirizamos o abate para um frigorífico do Paraná, e aí possibilidade de ir a 400. Foram mais uns 6 meses, acho que um pouco mais. No ano seguinte, nós de 400 fomos para 750. Desmanchamos tudo, nós somos meio destruidor. Desmanchamos e construímos para 750. Então, com estocagem, com equipamentos novos e tal. E continuávamos a bater no Paraná. Então, todo dia, 750 suínos para lá, 750 carcaças para cá e tal. Aí um belo dia, na ocasião, deu uma enchente muito grande e nós ficamos mais de uma semana sem poder levar animais e sem trazer. E o mercado, claro, fica esperando, né? E aquilo chamou a atenção de nós. Falamos, pô, não dá para conviver com isso mais. E casualmente tinha essa indústria aqui próximo que estava à venda. Aí nós começamos a conversar e foram lá 10, 12 meses de negociação, acabamos comprando para atender o abate da nossa indústria de processamento. Construímos uma indústria para 3 mil suínos, 200 suínos por hora, 3 mil suínos no dia. E começamos a bater, primeiro um turno, e daí fizemos parceria de abate para terceiro com o segundo turno, durante um bom tempo. E depois incorporamos também o segundo turno, começamos a exportar, aumentamos o nosso mercado externo e também o mercado interno. Nós temos 7 unidades de produção e hoje nós estamos fechando 40 mil matrizes. Então a gente produz ali, sendo terminado por ano, 1.100.000, 1.150.000 suínos. Na United Animal Health, alimentamos os animais que alimentam o mundo. Somos uma empresa global de ciências biológicas agrícolas, com sede nos Estados Unidos, Alterar para fornecendo produtos para produtores de aves, suínos e bovinos. Nossos clientes estão no centro de tudo que fazemos. Nós controlamos todas as etapas do nosso processo, desde a pesquisa até a fermentação, passando pela moagem e logística. Nossos produtos nascem de pesquisas e ciência exaustivas, e são testados em nossas próprias granjas de pesquisa. Somos United. Entre os maiores produtores de suínos do Brasil, muitos têm endereço certo, Santa Catarina. No meio-oeste do estado, ainda em Videira, a expedição encontrou mais um desses gigantes da produção. Exemplos que ajudam a explicar por que o estado lidera com tanta força. E nós sempre tivemos ligado à sinicultura. Nós éramos integrados da Perdigão, aí fomos integrados da Perdigão durante muitos e muitos anos. Depois eles mudaram o sistema, eles não tinham mais aquela integração que era compra e venda e tal, e nós acabamos migrando aí para produzir genética. E daí depois, a partir de 2010, que nós começamos esse processo todo, e hoje nós estamos com 16 mil matrizes no nosso plantel, e a gente tem aí uma estrutura. Hoje nós deve ter no campo aí, enfim, o nosso plantel em torno dos 340 mil suínos. Né? Eu acho que um pouco daquilo que assim, dos números que a gente está colhendo aí, foi a insistência em você ter, você procurar bons parceiros, procurar se aliar com com pessoas que possam trazer para você algum ganho, sabe? Eu acho que nesse aspecto aí, eu acho que foi muito positivo.
nós tivemos aí um ganho de produtividade, enfim, as coisas melhoraram bastante depois que foi começado a introduzir certas técnicas, certas normas dentro das nossas granjas, e eu acho que foi um período de muito trabalho, mas graças a Deus estamos colhendo esses frutos. Sabe? A Agropecuária Carbone hoje ela conta com um plantel de 16 mil matrizes, né? Inclusive quase 4 mil matrizes foram incorporadas esse ano através de uma aquisição de uma nova unidade, e até então todo esse plantel ele está dedicado, o plantel antes da aquisição dedicado a ciclo completo, né? Então a gente faz a engorda de todos os animais dentro de uma mini integração. Hoje são 110 famílias que são nossos parceiros de engorda e recrias, e com essa granja nova a gente inicia com ela como um projeto de leitão, né, que ela já era voltada para isso, e o nosso objetivo é, no final desse ano e no ano que vem, a gente também fomentar todo esse volume para ciclo completo, né? Então também vamos ampliar as nossas parcerias, né? E consequentemente fábrica de ração, logística, tudo tem que crescer junto com esse crescimento, né? Hoje são 6 mil a 7 mil animais por semana, né? Então nós estamos falando aí de quase 400 mil animais no ano, né? Para a AgroSéries PIC, o futuro já chegou. Entregamos máximo valor genético, serviços técnicos exclusivos e a confiança de uma estrutura única, criada para liderar a suinocultura do futuro. A Gênesis é um dos mais modernos e avançados complexos genéticos do mundo. Gap Zero, conexão direta e integração total de pesquisa com a rede mundial da PIC. Reprodutores com mérito genético internacional. É a maior rede de genética líquida da América Latina. 11 UDGs produzindo 8 milhões e meio de doses inseminantes por ano. É a máxima potência genética da AgroSéries PIC. Em Santa Catarina, biosseguridade não é apenas protocolo, é cultura. Aqui, cada barreira sanitária, cada rodolúvio, cada vazio sanitário carrega a consciência de que proteger o plantel é proteger toda uma cadeia que move o Estado. Foi essa vigilância permanente, somada ao rigor técnico, ao compromisso de produtores, cooperativas e autoridades, que fez Santa Catarina uma referência sanitária para o mundo. A gente toma várias medidas aí de biossegurança, né? Uma delas, não digo que seja a principal, mas é muito importante, a questão logística é toda feita por nós. Os caminhões de ração são da Carbone, os caminhões de entrega do animal vivo também são da empresa, então a gente tem um controle de onde esse caminhão está, onde ele vai, onde ele circula, e também dentro da estrutura da empresa a gente tem posto de lavação, de desinfecção. Então tem caminhão que se lava 3 vezes por dia quase lá, dependendo das tarefas que ele precisa fazer, sabe? Às vezes é um exagero, mas na sanidade é melhor pecar pelo exagero, porque a conta ela é muito alta se der alguma coisa errada, né? Viemos até o município de Rio das Antas, em Santa Catarina, conhecer um pouco mais sobre a Agropecuária Carbone. Vou falar com o Vanderlei, ele que é gerente da granja, para contar um pouquinho dessa história, dessa granja especificamente, né, Vanderlei? Então, primeiramente, boa tarde, é um prazer receber vocês aí. Eu sou o Vanderlei Ferreira, sou gerente dessa unidade da Agropecuária Carbone. Trabalho na empresa aí há 33 anos, somos em família aqui na empresa que trabalhamos. E eu sou gerente hoje dessa unidade aqui, é uma granja de 3.600 matrizes. Dessas 3.600 nós temos 1.000 avó aqui dentro que nós produzimos as próprias reposição aqui dentro. Então nós temos uma multiplicadora aqui dentro também, com 1.000 avó que produz as reposições nossas das 4 unidades da Carbone e a nossa unidade aqui dentro mesmo. Trabalhamos muito nessa granja focado em biossegurança, né? A gente tem que ter muito cuidado para que não entre nada de anormal aqui dentro. Então, como vocês viram a nossa entrada aí, nosso arco de desinfecção. Só entra caminhão da empresa aqui dentro, autorizado por nós.
só entra carro da empresa aqui dentro também, então a gente tem uma biossegurança, um controle muito grande aqui, para que essa granja sempre seja uma granja livre de doenças, para a gente continuar sendo multiplicadora. Produzimos aí em torno de 10.500 leitões desmamados por mês, que dá um total de 126 animais no ano. Essa é a produção da Granja Novo São Paulo, aqui da Carbone, que é onde eu sou gerente aqui hoje. Vanderlei, conta um pouquinho pra gente também como que funciona a questão de pessoal, a equipe de trabalho que vocês têm hoje aqui. Então, hoje a gente tem uma equipe aqui de 40 funcionários, trabalhamos com 38, 40 funcionários, pessoas também que são muito treinadas para poder fazer o trabalho aí conforme a gente precisa, pessoas que a gente dá todo o suporte que é preciso, todos os treinamentos que é preciso, para a gente produzir o mais que a gente puder da granja. Essa granja aqui, ela fechou ano passado, em ano de 2024, fechou com 35 desmamados porca ano, e esse ano aí de 2025 a gente está muito bem também na produção, e a gente cuida muito na questão da produção e qualidade, tem que ter os dois juntos, quantidade e qualidade, que é isso que as granjas Carbone têm hoje, e para a gente oferecer para o mercado aí um bom suíno, uma qualidade de primeira aí, para os nossos integrados também receber um leitão de qualidade, para eles também poder receber um suíno e entregar um suíno de qualidade na fase final. A biosseguridade é coisa séria, então a partir de agora nós temos que tomar banho, trocar de roupa, vazio sanitário de 72 horas para conhecer um pouco das instalações. Está aí então, ó, tomamos banho, trocamos de roupa e agora eu vou conversar com o Alan, que é gerente geral, né, de todas as granjas, né, Alan? E já vamos falar um pouquinho sobre essa parte que a gente fez aí de biosseguridade. Acho que é isso, né, que a gente pode chamar, né, que é a limpeza, desinfecção nossa, para poder entrar no ambiente que vocês estão hoje. Conta um pouquinho sobre isso pra gente. Aqui a gente está numa unidade da Agropecuária Carbone de produção de suínos, né? É uma granja GRCC, uma granja certificada, uma granja que tem como modalidade produzir animais para autorreposição, né? São animais que vão para multiplicação para fazer a autorreposição das matrizes do grupo Carbone, né? Então, por isso a demanda dessa exigência em biosseguridade, em banho, em fumigar o material que entra, no vazio sanitário, né? Não adianta só chegar na granja, querer entrar, tomar banho. Existe um protocolo sanitário previamente estabelecido, que é o vazio sanitário para poder entrar na nossa unidade aqui. Todos passam por isso? Todos passam, funcionários, os visitantes, né? Todos passam por esse trabalho aí que é acompanhado, né, anualmente ou semestralmente pelo órgão sanitário que é a SIDASC, né? Quais os maiores cuidados que vocês têm que ter internamente hoje aqui? Como a gente está na maternidade, então os maiores cuidados é o parto, né? Fazer o leitão nascer num ambiente quentinho, seco, para que logo após parto ele já possa ir mamar o colostro, né? Mamar o leite da mãe para o desenvolvimento, né? Todos esses manejos da vida do leitão aí. A gente percebe que o ambiente aqui é bem mais quente mesmo, mais né? Quentinho. E a gente vê um pouco de ração também nos coxos. Eles já comem também e mamam e comem. Sim. Mais ou menos com uma semana com 7 dias de vida, a gente já começa a fornecer uma raçãozinha para que ele comece a se acostumar com a futura alimentação, que vai ser após lá o 22, 24 dias na creche, né? Pós-desmame, que lá vai ser a única alimentação dele, vai ser a ração. Né? Essa ração já é a que vocês mesmos produzem? Correto. Essa ração é feita pela nossa empresa, né? Tudo dentro da nossa fábrica de ração própria, né? Bacana. Qual o outro espaço que a gente vai visitar agora? Agora nós podemos ir para a gestação, que é a sequência da porca desmamada, né? Então, ela desmamou a fêmea retorna para a gestação para uma próxima inseminação, uma próxima gestação. Bacana, vamos lá conhecer. Então, aqui a gente está na gestação, né? A gente acabou de sair da maternidade, agora a gente veio para a gestação, que é a nova etapa para a matriz, né? Passamos por um processo de desmame lá e para cá ela vem para fazer o novo ciclo, né? Então aqui ela vai ficar um período
vazia, né? 4, 5 dias, vai ser identificado o cio dela, e após esse cio, durante esse cio vai ser inseminada para ela começar uma nova gestação. Sim. A gente vê aqui que cada uma tem sua ficha, digamos assim, né? Isso. A gente está vendo uma avó, Isso. né? Conta um pouquinho Isso. sobre esse controle que vocês têm também. Então esse controle, né, uma ficha individual para cada matriz, né, vem de encontro naquilo que a gente falou lá naquela identificação da leitoazinha ao nascer, né? Então aquela leitoazinha que a gente viu a orelha dela com uma tatuagem, ela é filha dessa avó aqui, né? Então essa avó, ela tem como habilidade então fazer nascer aquelas leitoazinhas que vão ser as futuras mães. Já essa fêmea aqui, que não está identificado como uma avó, todo o produto que nascer dela, o macho e a fêmea, tem então o destino lá, o integrado, que vai ser destinado futuramente para o abate como suíno gordo, né? Eu vejo ali que tem mais uma ficha rosa. Tem diferença entre as fichas? Isso. A ficha rosa, a gente traz ela como uma ficha que já tem uma característica de identificar fêmeas de menor produtividade, né? Uma fêmea que tem um pouquinho menor a produtividade já fica no nosso radar aí para trabalhar pré-descartes e tudo isso a seleção do plantel, né? Seleção em produtividade, né? Tudo isso para alcançar o máximo potencial produtivo da granja com a habilidade de cada matriz aí. Agora nós seguimos então para a creche, né? Que é a sequência do leitão. Vamos lá. Então aqui a gente está no setor de creche, né? A gente visualizou lá que na maternidade então tem o desmame e o leitão, a sequência é a creche, né? Então ele entra aqui lá com então uns 22, 24 dias, ficam aqui em torno dos 40 dias, né? Para posteriormente então ir para o próximo setor que é a recria, né? Aqui a gente está visualizando então aquele mesmo animal, aquela mesma leitoazinha tatuada, aqui ela já está logicamente numa idade mais avançada, já foi mais selecionada ainda, já tem um brinco, né? Quer dizer que então ela vai ser a nossa futura rainha, né? A autorreposição da granja. O desafio desse ambiente então é fazer com que esse animal tenha o máximo desenvolvimento em torno desses 40 dias que ele permanece nessa fase. E aí o desafio é ter uma boa nutrição, né? Uma boa disponibilidade de água, né? E fazer com que o animal, né, sanitariamente esteja em harmonia para ter esse máximo desempenho produtivo. Alan, então aqui a gente está na última fase. Última fase. Conta um pouquinho desse espaço para nós. Certo. Então essa é a última fase de produção dessa unidade da Granja Novo São Paulo. Aqui é a recria. O animal entra então em torno dos seus 20, 22 quilos e permanece até 100, 120, né? Momento em que o nosso colaborador então seleciona a fêmea, né? Para ela de fato se tornar uma futura matriz. Essas que estão com brinco, então elas já estão previamente selecionadas e aptas a serem transferidas para outra unidade nossa, né? Que lá então de fato elas vão ser preparadas para serem inseminadas. A força da suinocultura catarinense não vem de um único fator, vem do conjunto. De uma genética que evoluiu com o tempo, de uma nutrição pensada nos mínimos detalhes, de protocolos de biosseguridade que protegem o rebanho e o futuro, e acima de tudo, de mãos e mentes que fazem tudo isso acontecer. E é assim que Santa Catarina se mantém no topo, com técnica, dedicação e uma cadeia que funciona com precisão. No próximo episódio, vamos entrar na era da inovação, mostrar como a tecnologia vem transformando granjas, decisões e destinos. A expedição Suinocultura Rotas do Brasil continua.